Sejam bem-vindos ao Voz Ativa Podcast, onde nós sempre trazemos pessoas maravilhosas, histórias e agora conhecimentos, né, gente? Agora nada melhor que a Nova Acrópole. Aqui, gente, em Sorriso. Estou super curiosa, mas gostaria primeiro que você se apresentasse. Quem é você? Muito bem, meu nome é Aline, e já que você falou de Nova Acrópole, eu sou aluna em Nova Acrópole, aluna e voluntária, né? Fora disso, eu sou empresária, moro em Sorriso já tem 12 anos, e na filosofia, ou em Nova Acrópole, eu participo já tem 6 anos. 6 anos. É isso. Legal. E conta um pouco a história da Nova Acrópole, como iniciou e como que veio aqui para Sorriso. Foi você que trouxe para Sorriso? A Nova Acrópole é uma organização internacional, ou seja, nós estamos em mais de 50 países. Hoje é uma instituição que já tem mais de 60 anos e ela começa em Buenos Aires, com o professor Jorge Ângelo Braga. E ele funda essa instituição e uma característica de Nova Acrópole é o voluntariado. Então, nós somos uma organização internacional filosófica e feita de forma totalmente voluntária. Então, para que a Nova Acrópole cresça e se expanda, precisa sempre existir alguém da instituição que dê o próximo passo. Uhum. Aqui em Sorriso foi assim. Então, há alguns anos atrás, alunos da escola de Cuiabá vieram para cá e abriram a escola. Na verdade, a gente teve aí uma relação com o Sinop. Então, quem veio para Sorriso também foi para Sinop, abriu-se primeiro uma escola lá. E há um ano, aí é onde eu comecei a fazer esse movimento aqui em Sorriso. É, você trouxe. Isso, aí eu trouxe a escola para cá. Que legal. E como que funciona a questão, tipo... Daí, no caso, você que deu aula, né, no início. Exatamente. Você que... Exato. Todos os professores, na verdade, qualquer função que você imaginar dentro de Nova Acrópole é feito por algum aluno que se voluntaria a cumprir aquele papel. Então, professores, o diretor, o cara que está fazendo manutenção, limpando o chão, arrumando o jardim, na cozinha, todos são alunos. Então, todo o movimento é feito dessa forma. E isso é muito interessante porque vai nos mostrando o quanto as ideias podem nos mover e fazer diferença. Sim. Porque a proposta é justamente essa, que aquilo que eu estou recebendo de conhecimento, que aquilo que eu estou tendo contato, me impacte de tal forma que, de fato, faça alguma diferença. Não só na minha vida, mas no mundo. Porque nós acreditamos fundamentalmente na educação como um processo de mudança. Sim. E aí eu vou trazer um pouquinho já de uma ideia filosófica de educação, que é uma educação que tem muito a ver com a formação humana. Alguns filósofos diziam que educar é eduzir, é tirar de dentro. Tirar de dentro o quê? Descobrir o melhor de nós e colocar ele para o mundo. Então, E é assim que nós vamos fazendo todos os nossos trabalhos. Uhum. Eu fui, gente, numa aula semana passada, né? Terça-feira passada. Foi uma... Nossa, eu cheguei tão, assim, explodindo de conhecimento, assim, que eu fiquei, assim, tão encantada, que eu já cheguei, eu falei, não, eu vou ter que gravar um conteúdo, eu vou ter que fazer isso. Eu comecei a fazer um monte de coisa. E eu queria que você explicasse, essa aula que eu fui foi a teoria da caverna, como é que se chama? Exato, o mito da caverna. Mito da caverna. Isso mesmo. Esse mito, ele está inserido dentro de uma obra de Platão que se chama A República. Então, até para quem tem interesse em depois buscar, dentro da obra ele conta essa história. E uma coisa importante a gente sempre também pensar quando se fala em mito é lembrar que a mitologia ela tem um papel, porque por vezes a palavra mito é mal compreendida. É um mito, é uma historinha, então é uma coisa fantasiosa, né? De fato, o mito cria uma história, mas isso não tira o seu valor, porque a mitologia consegue, às vezes, falar com a gente de uma forma que mexe conosco, né? Uhum. Então, esse é um primeiro ponto importante. O mito tem um valor em si, ele carrega um valor principalmente simbólico, o que é muito interessante, porque, às vezes, no nosso momento atual, a gente pode perceber a dificuldade que nós estamos enfrentando de ver um pouco mais das coisas, a essência das coisas. Isso é algo que a gente busca muito em Nova Acrópole, trabalhar essa linguagem simbólica, porque observemos a vida. A vida é simbólica. Perceba que algum desafio que a gente está enfrentando, algum problema, alguma coisa nova que chega, que linguagem a vida usa para me falar sobre isso? Como que a vida me avisa sobre as coisas? O que aquilo quer me dizer? Essa situação que acontece comigo
por que está acontecendo, né? E isso é muito filosófico. Essas são as indagações do filósofo. Mas percebe que os recados da vida não vêm escrito em português, em inglês, em um idioma específico? A vida fala com a gente de uma forma muito sutil. Por isso que essa habilidade de perceber as coisas é muito importante para o ser humano. Fora que a gente está falando de uma compreensão que não é só de uma mente concreta. A gente está falando de um grau de intuição, de aprofundar um pouco mais Eu fico nas pensando, relações. né? As pessoas hoje é difícil de entender, mas já tem tudo escrito, já tem tudo falado. A gente só precisa entender, tá? Aquele meme já existe. Já existe, a gente só precisa entender. É muito incrível, eu achei muito incrível. Exatamente. E até é interessante isso que você falou, porque nós, dentro de Nova Acrópole, uma das propostas da nossa forma de estudar a filosofia é fazer ela com base em diversas tradições. Então, a gente não estuda só Platão, por exemplo. A gente estuda filósofos tanto do Oriente quanto do Ocidente. A proposta da escola é ser eclética. E eu até gosto muito de falar um pouquinho sobre essa palavra, vou só abrir um parênteses, porque às vezes a gente pensa o ecletismo como eu gosto de tudo. Eu gosto de todas as coisas, mas às vezes isso está perdido e não ser eclético. O eclético tem a ver com eu gosto do melhor de cada coisa. E isso faz com que eu tenha um discernimento para eleger. É válido ou não é? É bom realmente ou não é? Então, ecletismo não é gostar de tudo, é saber o que eu estou buscando e o que é válido, né? E bem, e uma coisa que a gente vai observar em várias tradições é justamente isso que você falou, o quanto as ideias se repetem. Então, tem muita coisa sendo dita aparentemente, mas se a gente vai buscando a essência delas, a ideia por trás de um mito, de um símbolo, de um personagem histórico, a gente vai ver que tem muito recado sendo dito há muito tempo, de diversas formas. E eu fico pensando assim, para ver se a gente entende o que de fato a gente veio fazer na vida. Porque nós temos um papel para cumprir. A vida tem um sentido. Filosofia é falar sobre sentido de vida. A lógica das coisas, as leis que regem tudo que existe. No fundo, é isso que o filósofo busca, compreensão da vida. Por isso que uma máxima filosófica é conhece a ti mesmo, que estava lá estampado no oráculo de Delfos. Mais à frente, alguém foi lá e completou a frase: conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Que seria dizer, tudo que a gente precisa saber da vida está aqui, em nós mesmos. Por isso que a gente fala tanto de autoconhecimento, de buscar se perceber, entender o que se passa com a gente. E é interessante observar que quanto mais a nossa relação com nós mesmos melhora e aprofunda, a nossa relação com a vida muda também. A nossa relação com as outras pessoas, com o trabalho, com a família. Quando eu melhoro, o meu entorno melhora. Com certeza. E sobre a teoria da caverna, me explica o que é que tem aqueles lá. Você lembra? É que se você quiser pegar a imagem e para rever, que eu achei bem complexo e ainda eu lembro que ainda nem acabou naquela aula, né? Nem conseguiu terminar de explicar naquela aula. Você já se olhou no espelho e sentiu que está faltando algo? Aquele brilho, aquela essência que é só sua. Com o meu método exclusivo Master, eu posso te ajudar a reconectar com a sua verdadeira essência, melhorando a sua relação com o espelho e com o mundo. Porque você merece se sentir bem por dentro e por fora. Vamos junto transformar a sua autoestima? Realmente é um mito que carrega muitos símbolos, né? Mas, basicamente, eu acho que para a gente começar, a primeira coisa que Platão faz é construir, então, uma imagem, né? Ele diz assim, imagine uma caverna. E que, no fundo dela, a gente teria um grupo de prisioneiros. Pessoas acorrentadas, de modo que elas só conseguem olhar para o fundo da caverna. Então, elas estão atadas pelos pés, pelas mãos e até a sua visão. Atrás delas existiria um muro e atrás desse muro uma fogueira. Então, você tem um ponto de luz. Entre a fogueira e o muro, nós teríamos outro grupo de pessoas que fica passando com alguns objetos e aquilo faz com que se projete uma imagem no fundo da caverna. Então, o que acontece é que esse grupo de prisioneiros só vê o que está sendo projetado no fundo. Ele só vê a sombra dos objetos. E por só ter visto a sombra a vida inteira, ele passa a acreditar que aquilo é realidade. Para além da caverna,
dessa fogueira, dessa pequena chama que faz com que as sombras apareçam, existe o lado de fora da caverna. Então, em um dado momento, algum desses prisioneiros começa a achar que não é só isso, tem mais alguma coisa. Então, ele começa a fazer o movimento de sair da caverna. E o que ele encontra quando sai da caverna, o que todos nós que já tivemos passado por essa experiência vamos saber. A gente vê o quê? O dia acontecendo, a luz, as coisas. E, em especial, Platão diz, ele vê o sol. E por ver o sol, agora ele vê as coisas como realmente são. Então, essa é a alegoria. E agora, a partir dela, a gente pode fazer diversas reflexões. Como, por exemplo, pensar. A gente pode elencar alguns pontos aqui, porque realmente daria conversa para muito tempo. Mas, por exemplo, percebe o quanto isso pode representar muito do nosso momento? Quais são as correntes que nos prendem, primeiramente, né? E às vezes faz com que eu fique olhando para algo e achando que aquilo é o resultado final. A vida é isso. Mas às vezes são só as correntes que eu estou atada. Isso fala muito também do materialismo. Hoje, talvez muitas coisas que nos são ditas como válidas, verdadeiras, é isso que você tem que conquistar, é assim que você tem que ser. De onde saiu essa ideia? Isso realmente é válido? Isso realmente é importante para o ser humano? E assim, às vezes, a humanidade vai se movendo de sombra em sombra, ora é essa, ora é outra, e a gente fica pulando de galho em galho, de sombra em sombra, mas não se conhece e não reconhece a vida como ela é, porque não tem o sol iluminando as coisas. E aí vem um ponto também importante, que ele trata o sol, e não só Platão, a gente vai ver isso em muitas tradições, no Egito e tantas outras, o sol como um símbolo do bem, ou em alguns outros até como um símbolo de algo de divino, né? Mas seria, se pensarmos na ideia do bem, essa clareza de enxergar as coisas por elas mesmas. E quando a gente está na sombra, a gente tem uma tendência a enxergar uma parte da coisa. Principalmente olhar para as coisas com um olhar muito utilitarista. Então, eu olho para a água, por exemplo, e eu não vejo ela em si, eu não vejo o valor que ela tem. Mas eu vejo, por exemplo, para que ela me serve. Então, eu penso nas coisas a partir só do meu ponto de vista e da minha relação utilitária. Colocar o bem nas coisas é ver o valor dela em si. Então, por exemplo, se eu tenho uma boa relação com a água, se eu cuido da água, é porque, de fato, tem um valor nisso. E não só necessariamente porque eu preciso matar minha sede. E eu gostei que ele colocou também em relação a esses objetos que é usado para fazer sombras, seriam as distrações. E daí ele dá o exemplo das redes sociais. Seria isso? Eu entendi certo? Sim, faz sentido. E a gente poderia colocar isso... E o fogo seria o desejo. Exato. Essa pequena chama que está dentro da caverna, essa é a relação dela com o sol. Então, como eu dizia, com o sol, eu vejo as coisas por si só. Mas quando eu vou para a fogueira que está dentro da caverna, eu vejo com o olho do desejo. Eu vejo com uma pequena chama, muito egoísta, muito pequenininha. E, de fato, quem fica carregando essas sombras, ele chama de o amo da caverna. Né? E o que o amo da caverna fica passando ali de imagem podem ser elementos de distração e pode ser várias coisas. Tem muito jogo de interesse aí também, né? Você falou das redes sociais, mas a gente poderia colocar diversas outras coisas aí dentro. Mas vamos usar ela, que é uma coisa que está na mão de todo mundo hoje, né? Pensar que o quanto de coisa que fica passando na minha tela que, às vezes, tem um significado muito pífio, né? Tem um valor muito pequeno. Então, e por que chama elemento de distração? Me distrai do quê? Me distrai, por exemplo, do tempo. Às vezes a gente passa horas rodando o telefone, rede social e passou tanto tempo. E perder tempo é perder vida. Porque é um elemento que eu não tenho como recuperar, eu não tenho como comprar tempo. Eu tenho essa hora, esse instante, esse minuto. E eu poderia aproveitar ele de uma forma mais consciente. Essa é a chave, inclusive, da nossa evolução. O estar presente, o estar consciente, percebendo a vida e tudo que ela tem nesse momento para trazer e me ensinar e eu crescer com isso, né? Por isso que o elemento tempo ele é fundamental. E tantos filósofos falaram dele também, para que a gente aproveitasse ele de forma mais verdadeira.
Então, é um elemento de distração nesse sentido. É um elemento de distração também porque me faz esquecer de quem eu sou. Quantas vezes eu vejo uma imagem projetada na tela e digo, eu deveria ser assim. Eu não estou dentro dessa imagem, então não está bom. E passo a pautar todas as minhas escolhas em busca de algo que é fora. E às vezes nem faz sentido para mim. E a gente às vezes se machuca muito com isso. Porque nem sempre tem a ver com a minha realidade. Às vezes não é algo que de fato para mim tem uma importância. Mas tem uma importância para a tela. Então eu me distraio como? Esquecendo de quem eu sou. E correndo atrás dessa sombra, né, que foi eleita para mim. Perfeito. E falar mais sobre a vida e que o amor em relação, o que os filósofos pensam em relação a isso? Muito bem, é uma excelente pergunta, porque já que falamos de distração, né, uma coisa que a filosofia nos incentiva a investigar, e filosofia é muito investigação, é tentar entender o sentido, né? O sentido para nós mesmos e também a lógica das coisas. E quando a gente olha para a natureza, nós vamos ver que tudo está cumprindo um papel. Todas as coisas estão realizando, né, algo. E a natureza conta com isso. Então, o sol todo dia brilha, aquece, dá vida. A planta está cumprindo seu papel, está gerando algo. E é interessante que eles não têm dúvida, né? Imagine um sol duvidando. Será que hoje eu preciso brilhar? A gente teria grandes problemas. Se a gente pegar o pé de laranja, qual é o fruto da laranja, do pé de laranja? É a laranja. Parece tão óbvio, mas é engraçado que quando chega no ser humano, às vezes a gente tem essa dúvida. Eu sou humano, e o que eu tenho que fazer? Qual é o fruto que eu vim para entregar para a vida? E nem sempre a gente tem essa resposta clara. E aí entra de novo a ideia da distração, porque na busca de entender isso, porque no fundo, todo ser humano quer encontrar sentido para a sua vida, esteja consciente disso ou não, mas às vezes a falta que a gente sente de algo que a gente não sabe nem colocar o nome é justamente uma saudade de nós mesmos. E essa realização de nós mesmos nós só vamos encontrar quando a gente conseguir colocar o nosso fruto para a vida. E o fruto do ser humano é a bondade. A bondade, o amor está diretamente relacionado. Eu tava pensando em filho. Interessante, né? Porque esse é o ponto. Às vezes a gente tem uma busca de realização pautada em coisas externas, né? E isso é muito normal. Não, eu imaginei fruto esse ano. O que eu vou dar para a vida, né? É. E ela está buscando de nós algo ainda mais profundo. Mas claro que eu posso manifestar isso através do meu filho, posso manifestar isso através do meu trabalho, através das coisas que eu faço dentro da minha casa. Por isso que nós temos a oportunidade de ser nós mesmos todo o tempo. Porque basta eu ser bondoso. Para quem eu realmente sou? Eu sou bondade. No fundo, é isso. Então, eu só precisaria colocar isso à tona. Essa é a realização do ser humano. É aí que a gente vai encontrando um grau de plenitude, né? Porque isso também é uma conquista. Muito interessante isso que você falou, né? Eu pensei em tal coisa. E realmente, até a gente descobrindo isso, né? É uma jornada. É uma jornada. Mas é a nossa realização. E muito do que a gente, às vezes, tem como busca, né? Vale observar que o meio, às vezes, nos influencia, já que estamos falando da caverna e das sombras, né? Porque quantas vezes a gente ouviu que para ser uma pessoa que tem um valor, você tem que estar realizando X coisa. Hoje a gente fala muito de sucesso, mas o que é ter sucesso? A gente, às vezes, criou uma imagem do sucesso que é baseada em números e conquistas materiais. E não há problema nenhum, até porque a filosofia também não tem nenhum problema com isso. Mas ela diz, o que mais? Porque a gente pode medir o valor das coisas não só pelo valor monetário daquilo, mas também, por exemplo, pelo grau de permanência que tem. Então, tem coisas que, às vezes, eu batalhei minha vida inteira para conquistar. E a hora que eu conquisto, daqui a pouco eu olho para aquilo e falo, e agora? Qual é a próxima coisa? E aí a gente vive de projeto em projeto, sempre com o sentimento de que nos falta algo, apesar de eu já ter tudo. E agora, o que mais que eu tenho para realizar? Eu conquistei tudo que eu queria. Então, encontrar através das coisas um grau maior de realização. E essa realização está muito pautada com o grau de permanência que aquilo tem. Porque se eu só vivo, se o meu sucesso, ou enfim, se aquilo que me traz felicidade tem um curto espaço de duração, percebe que rapidamente esgota. Rapidamente eu estou insatisfeito de novo. Rapidamente eu sinto infelicidade.
Por isso que a nossa chave é encontrar algo que tem uma permanência maior. E o que tem uma permanência maior? Hoje, seu filho está com você, amanhã ele mudou, ele vai embora. Mudou o grau de amor que você sente por ele? Pelo contrário. Recentemente, eu perdi uma pessoa da minha família e o amor que eu sinto por ela permanece. Então, percebe que tem são dois lugares, né? As coisas se esgotam muito rápido, mas o amor, por exemplo, e tantas outras coisas que está mais ligado às essências, isso tem um grau de permanência muito maior. Nossa, que legal, hein? E isso é muito fundamental, né, pro nosso momento, porque tem tudo a ver com felicidade, uma palavra que também está muito em alta. Eu quero ser feliz. E eu imagino que se a gente perguntar isso para qualquer pessoa que sente aqui, você quer ser feliz ou não quer? Isso é muito próprio do ser humano. Todo mundo quer estar bem. Se você perguntar para qualquer pessoa, você espera que o dia de hoje seja muito bom ou seja ruim? Eu vou dizer que seja bom. Então percebe que a gente tem vontade de se realizar. O ser humano acredita na felicidade, está buscando ela. Agora, a gente tem que estar muito atento aonde que está essa felicidade, né? Porque se eu digo que a felicidade está só na sombra, a hora que a sombra sumir, a minha felicidade acabou. E aí eu fico de novo naquele vazio, onde está sempre me faltando algo. Nossa, perfeito. Gente, isso é uma aula particular. Uma aula particular. E agora sobre... não sei se é muito polêmico a gente falar sobre o que a filosofia vê sobre relação a Deus. Isso é uma excelente pergunta. Até porque muitas vezes se acredita que isso está separado, né? Filosofia é uma coisa e Deus é outra. Talvez porque a filosofia tem esse caráter de investigação, vamos dizer assim. A filosofia fica questionando as coisas. Mas aí vem um ponto importante. Por que ela questiona? Não é para tentar excluir algo, pelo contrário. O que a gente mais quer é integrar. Vamos pensar na nossa vida, quando você começa às vezes a perguntar sobre algo, você não está querendo que aquilo seja excluído, você só está querendo realmente entender. Como é que eu posso me relacionar melhor com isso? Percebe que quando a gente entende algo, aquilo às vezes ganha um sentido, uma dimensão muito maior. Com certeza. Um valor até maior. Eu dar até um parênteses aqui, que é legal, essa questão me trouxe a reflexão da minha mãe quando ela ia dar as coisas saudáveis, que era ruim. Ela trazia um valor por aquilo, entendeu? Não, filha, isso é bom pro seu cabelo. Aí então se eu tomar esse suco aqui, ruim, quer dizer que vai... Então, tipo, trazia um sentido para eu fazer aquilo, entendeu? Com maior entendimento. Não tomar porque tinha que tomar, ou fazer porque tem que fazer, e sim trazendo uma explicação por trás. Que excelente exemplo. Então, é muito essa a relação. O resumo seria, filosofia acredita em Deus? Como não acreditar? Olhemos para a natureza. As coisas funcionam com uma beleza e uma ordem tão completa que eu dizer que não tem uma inteligência naquilo, para o filósofo, é estranho. Dizer, não tem inteligência. Isso aqui é o acaso. A filosofia não acredita no acaso. Ela acredita na ordem. Mas mais do que acreditar, ela busca compreender isso. Então, esse é o ponto. Essa busca de compreensão não é para contestar. É só para ter um grau de relação maior. Então, a filosofia com Deus, para ela, é uma pergunta que, às vezes, para o filósofo não faz nem muito sentido. Porque ele diz, olha, como tudo isso aqui está funcionando? Tem que ter algo. Tem que ter algo coordenando tudo isso. Uma inteligência. E aí a gente pode chamar isso de Deus, de inteligência, de amor. Eu já vi diversas definições. E é por isso que a gente precisa pensar na essência disso, né? E se a gente olhar para dentro do nosso coração, a gente vai ver que tem algo ali que a gente não consegue, às vezes, explicar. Então, esse é um ponto que é uma incógnita. O filósofo não tem uma resposta, o que é Deus, enfim. Mas ele diz, tem algo na vida, tem algo na natureza, tem algo em mim que me mostra uma inteligência muito maior do que eu posso compreender e contemplar. Eu não posso ignorar, não tem como eu ignorar isso. Até para eu contestar Deus, eu preciso pensar nessa ideia antes. Então, para a filosofia, é uma coisa que faz total sentido. Está totalmente relacionado.
E quando uma pessoa tá com depressão, qual que é a explicação da filosofia para isso? Esse é um tema interessante, porque Não, eu já é, tô pensando que vários cortes. Isso daqui vai muito conteúdo, gente. Trazer vários pontos, assim, um pouquinho de cada, assim, lógico que é mais aprofundado numa aula, né? Mas, sim, assim, trazer um pouco dessa percepção muda que a gente... as possibilidades de pensar. sim, exato. É um tema complexo, assim, porque envolve vários fatores, né? Uhum. Físicos, psíquicos, enfim. Mas eu acho que o que a filosofia poderia contribuir nesse ponto é que a gente buscasse justamente compreender mais o sentido das coisas, né? É, no, no, no seguinte ponto, é, lembrar que nada do que nos chega por acaso. E eu sei que às vezes chegam coisas muito dolorosas, que a gente talvez olhe num primeiro momento e pense, agora é o fim, eu não sei como lidar com isso, né? Mas uma coisa que a filosofia e diversos filósofos vêm dizendo lembra que a vida tem uma lógica, tem uma ordem. Então, eu vou ter que, mesmo sendo duro, eu vou ter que aprender a lidar. E Uhum. tentar encontrar nisso, fazer o melhor que eu posso com aquilo que eu tenho. É, perfeito. Legal. Tem algum... Sobre a tecnologia, que isso tem uma explicação? Porque na época não existia ou não? Em que sentido? Porque, tipo, hoje, existe filósofos atuais? Sim, Sim. somos nós. E eu digo nós, e incluo inclusive você também. Mas por quê? Porque assim, eu vejo que a gente estuda sobre os filósofos antigos, mas existe alguma coisa que você acha que é possível inventar, não inventar, né? Criar algo novo dentro da filosofia? Isso é uma pergunta excelente, porque tem justamente tudo a ver com o movimento de Nova Acrópole. O que é filosofia? Essa é uma palavra que, por vezes, desgastou. Aliás, se a gente parar para pensar, tem muita palavra que no nosso momento atual está bem desgastado. O que eu quero dizer com isso? Já que estamos falando de mito da caverna, Platão chamava atenção para esse ponto. As palavras, às vezes, vão sendo usadas de qualquer forma que, de repente, ela não diz mais nada. Filosofia foi uma palavra que aconteceu isso, assim como política. A gente Hum. fala de política e já cria uma imagem na nossa cabeça. Que, na verdade, às vezes não tem muito de política naquilo. E tantas outras. O próprio amor, que nós acabamos de falar, e por aí vai. Mas o que é filosofia? O filósofo gosta de investigar a etimologia da palavra, justamente para tentar encontrar esse valor mais verdadeiro. Então, filosofia, se a gente for pegar a, a etimologia da palavra, ela está ligada à busca da sabedoria, ou filosofia, amor à sabedoria. E eu sempre brinco com os meus alunos que eu digo, bacana, mas você não explicou nada. O que é amar e o que é sabedoria. Uhum. Então, quando a gente para olhar nossa relação com a vida, quando que eu sei que eu conquistei um grau de sabedoria? Às vezes, eu sei tudo sobre algo. Eu posso te falar, por exemplo, por horas sobre esse aparelho, né? Mas eu só vou, de fato, ter algum grau de entendimento com ele e algum grau de relação quando eu começar a lidar com ele. Uhum. Eu posso saber, na teoria, de todos os botões como ele funciona. Mas na hora de ter que ligar, colocar ele para funcionar, saber a distância certa, eu estou conquistando um outro grau de relação. Então, sabedoria é uma palavra que às vezes a gente fica pensando como o cara que está lá, que lê um monte de livro, meditando no alto das montanhas do Tibete. Só que nem sempre isso é o suficiente para que de fato eu tenha respostas para a vida. Sabedoria está relacionada com saber dar respostas. Tudo isso eu construí para a gente pensar aqui. Filosofia como amor à sabedoria tem a ver com filosofia, saber viver. Porque, no fundo, aonde a gente vai conquistar a sabedoria? Na vida. O jogador de tênis que melhor joga tênis, ele está no campo ou na arquibancada? Ele está lá dando a raquetada. Então, ele tem que saber jogar, poxa. Então, o filósofo é aquele que está na vida, buscando aplicar aquilo que aprende. Filosofia é buscar, sim, as ideias, mas que elas gerem algum impacto, que aquilo me faça viver melhor. Por isso
Quem pode ser filósofo? Qualquer pessoa que esteja tentando entender a vida e vivendo de acordo com aquilo que está entendendo, com aquilo que está encontrando. Uhum. E por isso que em Nova Acrópole a gente fala que faz filosofia à maneira clássica. Porque na maneira clássica de fazer filosofia, ou seja, quando a gente volta para as escolas, Pitágoras, Platão, o Liceu de Aristóteles, em Alexandria, a filosofia tinha esse caráter. Ela é para eu viver e não só para eu pensar. Porque às vezes se tem uma imagem do filósofo como aquele que só pensa, lê. E sim, a filosofia valoriza tudo isso. Mas ela também diz, e agora, como isso faz diferença na minha vida? Porque percebe que hoje, o que a gente está precisando? A gente está precisando de mais ação. O mundo está cheio de problemas. Concordo, e o que eu estou fazendo para melhorar? O filósofo precisa trazer a responsabilidade para si, porque agora você sabe. E por que você não está agindo? Uhum. E percebe que, nesse momento, todo mundo pode ser filósofo? Aí pouco importa a sua idade, cor, credo, raça. A gente não está discutindo isso. A gente está discutindo a ideia. Entendemos o que é o amor? Ótimo. Vamos colocar em prática de alguma forma, naquilo que a gente pode? Então, hoje temos filósofos, muitos, inclusive, muitos. E como eu disse, estou diante de uma. Que legal. E essa é a ideia que Nova Acrópole vem para trabalhar. Tirar um pouco esse estigma de que a filosofia é para poucos, alguns, algo complicado, difícil, muita teoria. Tem sim muita teoria, a gente lê muito livro, porque para eu viver algo, eu minimamente tenho que conhecer. Mas eu só vou conhecer de verdade, eu só vou saber jogar tênis quando eu estiver no campo. Porque quando eu estou lendo a teoria, eu tenho contato com uma parte desse conhecimento. Mas para eu conhecer em completude, é na quadra, né? Então, para eu entender a vida, para eu ter um grau de sabedoria, eu vou ter que viver a vida. Por isso que a figura do filósofo como aquele distante, longe, meditativo, é pouquíssimo filosófica. O filósofo é esse que está na vida, batendo cabeça, quebrando a cara por várias vezes, dizendo assim, olha, Tayane, essa semana eu aprendi sobre a bondade. E eu jurava que eu era uma pessoa muito boa, porque eu tinha entendido tudo o que Khalil Gibran falou no poema. Lindo. Só que a hora que eu tenho que ser bondosa com o cara que trabalha comigo e é chato, eu não consigo. Então, entre a teoria e a prática, tem uma distância. Mas aí qual é o papel do filósofo? Persistir e resistir. Porque agora que eu elegi a bondade como um valor que eu acredito tanto que se as pessoas fossem mais bondosas, ou seja, conseguisse olhar para quem está do seu lado e ver naquilo um ser humano, ver a pessoa de verdade, eu acredito que a gente teria um mundo melhor. Um mundo onde as pessoas pensam uma nas outras e no bem em si, e não só numa relação de troca. Eu acredito muito nisso. O que é que eu faço com isso agora? Vive. Mas eu não consigo todo dia. Tudo bem, a gente não é perfeito, não. E a filosofia não é sobre perfeição, mas é sobre a gente ir conquistando um grau de sabedoria. Um dia, quem sabe, saberemos muito a ponto de ser só amor, né? Ótimo. É uma boa meta. Né? Sim. E sobre perdão? O que a filosofia vê sobre isso? Perdão é uma boa palavra para a gente pensar, porque às vezes parece que é algo que eu tenho que entregar para o outro, né? E perdoar, às vezes, tem muito mais a ver com limpar o que está comigo. Até porque eu não tenho muito domínio sobre a outra pessoa. E isso é muito estoico, inclusive, que é um grupo de filósofos que a gente estuda. Os estoicos vão dizer assim, tem coisas que você pode controlar e tem coisas que você não pode. Então, tenha ação no grupo de coisas que está ao seu alcance. Então, o que eu posso fazer numa relação que se quebrou e que tem isso em jogo, eu posso agir naquilo que me cabe. Limpando um pouco do meu coração e tendo atitudes diferentes ou melhores, né? Tem isso também. Às vezes a gente encontra no outro um problema e fica batendo naquele ponto. Observemos se às vezes a gente não tem a mesma postura, né? Muitas das pessoas que nos chegam, elas vêm para nos ensinar algo. Aliás, algumas tradições vão dizer que, no geral, as nossas relações são muito disso. São como espelhos. Então, às vezes, eu olho para o outro e se eu imaginar que eu vejo algo sujo, né? O espelho está sujo, o que eu faço agora? Limpo o espelho, não jogo o espelho fora, porque você vai ter que usar de novo. Então,
tem muito a ver com a gente limpando a nossa forma de ver as pessoas e as situações, né? Ou seja, agindo naquilo que eu posso agir. É uma forma bem prática de tentar ver, né? Às vezes a gente joga muito tempo e energia fora com coisas que a gente não tem domínio. Mas o outro fez isso comigo. Tá bom, o que eu posso fazer? Ele fez. Que eu agora não repita esse tipo de postura, já que eu vi que isso não é bom, não é válido. Você já se olhou no espelho e sentiu que está faltando algo? Aquele brilho, aquela essência que é só sua. Com o meu método exclusivo Master, eu posso te ajudar a reconectar com a sua verdadeira essência, melhorando a sua relação com o espelho e com o mundo. Porque você merece se sentir bem por dentro e por fora. Vamos junto transformar a sua autoestima? Sabe uma palavra que me veio agora, já que a gente falou do mito da caverna também, e ela tem tudo a ver com essa história e é uma ideiazinha muito em alta, que é a ideia de liberdade, né? O que é ser livre? Porque o cara que está na caverna, ele precisa sair da caverna. E aí ele se liberta, né? Então, hoje, quando se fala de liberdade, muitas vezes a gente encontra uma relação com fazer aquilo que eu quero. Agora eu sou livre, posso fazer tudo o que eu quiser. Mas isso, no fundo, tem pouco a ver com liberdade. Se a gente imaginar a árvore e a folhinha da árvore, uma folha presa na árvore e a outra solta ao vento, voando por aí. Talvez eu diga, essa é livre, olha que bela. Ela vai para onde ela quer, quando ela quer. Ok, mas quem está participando mais da vida da árvore? Aquela que está com a árvore e aquela que está solta, voando. E daqui a pouco ela pousa, cai. Então, quem está sentindo a vida acontecendo? Quem está percebendo mais a vida? Aquele que está participando da árvore. E essa é uma analogia para dizer, eu não me comprometer com nada me tira muito de vida. Porque ter liberdade, na verdade, vai estar muito mais relacionado em assumir as coisas, participar daquilo e dar de mim o que eu quiser. Isso tem a ver com liberdade. Tem um filósofo que dizia que liberdade é responder livremente às leis. Então, eu poder entrar na vida e atender às necessidades que ela tem por uma vontade própria. E não que sempre alguém tivesse que ficar me colocando em jogo, me empurrando, é isso ou é aquilo, né? Ou que eu sempre faço um movimento de fugir. Chega algo, eu falo, não, eu sou livre, aqui eu não me prendo. Isso eu não faço porque eu faço quando eu quero. Mas observemos que o quanto isso, no fundo, me prende. Essa ilusão de que liberdade é fazer o que eu quero, isso sim me torna prisioneiro. Prisioneiro do quê? Dos meus gostos. Então, se eu gosto, eu faço. E se eu não gosto, eu não faço. Então, eu só vivo fazendo um pequeno e limitado grupo de coisas. E perco a chance de crescer. Porque o que a gente vai percebendo conforme a vida vai passando, que crescimento tem muito mais a ver com fazer aquilo que eu preciso fazer. E não necessariamente só o que eu gosto. E é muito bonito que quando a gente vai atendendo essas necessidades de crescimento, a gente vai descobrindo coisas que você não imaginava que você era capaz. Então, essa falsa liberdade de eu só faço o que eu quero, só faço o que eu gosto, me deixa muito limitada. E isso tem muito a ver com o mito da caverna. Eu fico fechado na caverna e acho que é isso. Por quê? Porque aqui é o que eu gosto. Mas para sair da caverna, eu vou ter que enfrentar uma subida, eu vou machucar, eu vou encontrar as pedras no caminho. Mas eu vou ver o sol. E essa decisão de eu vou fazer isso porque eu percebo que é necessário, percebe o quanto isso é libertador? Uma pessoa que tem disciplina é livre. O que é engraçado, porque às vezes a disciplina é mal vista, né? Ou é algo como assim, aprisionar, eu tenho que fazer isso todo dia, toda hora. Mas percebe que quando você vai fazendo, apesar de, às vezes você não tá com muita vontade, o quanto isso me fortalece? Chega um ponto que eu digo assim, agora isso não me trava mais, porque eu consigo. Com sol, com chuva, cansado, feliz, triste, eu faço. Isso é uma conquista real de liberdade. Essas coisas não me prendem mais. Agora eu faço quando? Quando eu quiser. Aí a gente conquista muito mais liberdade. Aí a gente tá livre mesmo. Então, e sobre em relação à caridade? Tem algum filósofo que fala sobre isso? Muitos, porque
a gente pensar o que é caridade. Caridade vai estar muito relacionado, vamos pensar num ato caridoso, né? Quando eu faço caridade? Quando eu dou algo, ou eu entrego algo para outra pessoa ou para a vida também. Vamos pensar num aspecto mais amplo, né? Porque esse é o ponto. Às vezes a gente pensa a caridade como uma coisa pontual que eu faço em relação ao outro. Mas e se eu não tiver outra pessoa para entregar algo? Como que eu vou fazer caridade? Então não tem como? E o ponto é, eu posso ser caridoso em qualquer momento. Se não for com uma pessoa, eu posso ser com o que está ao meu redor. Então, o que tem hoje do meu lado na minha casa é a minha planta, está precisando de água. Então eu posso ser caridosa com ela. Caridosa no sentido de ser generosa. E como ser generoso? Colocando o nosso coração nas coisas. Eu posso entregar para a vida o melhor que eu tenho. Quando? Em qualquer momento. Para quem? Para quem precisar. E com isso, a gente teria que fazer também o esforço de limpar um pouco a ideia de que é só com coisas que eu atendo, né? No sentido de eu posso ser caridoso não só entregando coisas, mas entregando de mim mesmo. Então, caridade relacionado com fazer algo para a vida, mas algo que tem um pouco de mim naquilo, né? Não só uma troca. E até esse é um ponto delicado, porque às vezes eu dou algo esperando um reconhecimento. Então, eu estou, na verdade, colocando muito das sombras nisso, né? Eu estou fazendo uma troca, tem um desejo por trás disso. A ideia da caridade, da generosidade, vai estar muito relacionado com entregar aquilo que a vida precisa. Um ato generoso é um ato despretensioso. Eu faço por quê? Porque a vida tem uma necessidade e eu estou aqui e eu posso atender. A bondade é minha e o que eu faço com ela? Eu posso entregar para quem estiver precisando. Então, a gente extrapola um pouco a ideia de que é só uma relação material. Porque, às vezes, o que uma pessoa, por exemplo, precisa nem é uma coisa, uma roupa, comida, enfim. Às vezes, ela só precisa ser ouvida, ela precisa de um abraço, de um sorriso. Então, são coisas, às vezes, muito mais simples, mas que dá para atender e fazer grande diferença. Perfeito. Perfeito. Muito conhecimento. Estou tentando refletir ainda da questão que você também falou, que eu achei interessante, do sucesso. Que não ser algo que passageiro. Essa palavra, ela está muito em alta, né? E tem tudo a ver com essa analogia do mito. Porque, às vezes, essa ideia de sucesso é muito essa sombra projetada. Quer dizer, alguém pensou nisso, criou essa imagem e fica nos dizendo, olha, é assim. Ei, eu não sei se você vai me entender, mas não sei se seria a pergunta, qual a relação, qual o momento na filosofia que a gente percebe que a gente sai da adolescência para um adulto? Deixa eu ver se eu consigo criar uma ideia contigo. Qual, tipo assim, as reflexões que a pessoa tem que ter? Porque eu acredito, né, todo mundo passou por isso, e isso é uma fase da nossa vida muito dúvida. A gente tem muita dúvida, a gente, né, não sabe qual vai ser a nossa profissão, que nem aquela época que a pessoa está escolhendo qual faculdade vai fazer, e acaba que no fim depois nem é a faculdade que você, nem é a profissão que você vai ter, né? Sempre tem esse reviravolta. Então, assim, qual seria as perguntas que devemos fazer, qual a reflexão que devemos ter nesse momento de transição de ensino médio para a vida adulta? Muito bem. Eu acho que é importante. Uma pergunta fundamental que a gente pode se fazer em qualquer momento da vida é: quem sou eu? Quem sou eu? E tentar encontrar essa resposta no seu nível mais profundo. Porque às vezes eu penso, eu sou fulano e eu gosto disso, eu trabalho com isso. E você falou do jovem, né? E às vezes tem um monte de expectativa em torno disso. E a gente começa a criar uma imagem nossa relacionando com as coisas. Mas o que a gente pode perceber é que quem nós somos de verdade está para além das coisas. Então, um ponto fundamental seria a gente se conhecer. E a partir disso eu tomar decisões. Então, saber que a gente não depende das coisas só para se realizar. Para ser nós mesmos, nós podemos ser nós mesmos em qualquer lugar, em qualquer profissão, em qualquer função.
E isso vai estar ligado com a ideia que você trouxe anteriormente, dessa ideia de eu tenho que fazer algo para daí eu estar no caminho certo. Mas esse caminho certo qual é? É o caminho que é próprio do homem. Por isso que o nosso momento, a nossa grande chave é aprender a ser humano. Nós somos seres humanos. É isso que nós viemos fazer na vida. Agora, todas as minhas escolhas serem pautadas a partir disso. Então, eu vou escolher a profissão X. Ótimo, eu vou ser um excelente ser humano dentro desse papel que eu vou cumprir. Então, a pergunta fundamental seria, quem sou eu? A partir do momento que eu me conheço, eu vou expressar isso aonde eu estiver. E, de fato, esse momento... Como que faz para analisar quem sou eu? Porque agora eu acredito assim, que eu respondendo essa pergunta é muito mais fácil do que eu respondendo com 17 anos. Porque 17 anos nós somos o que nossos pais, talvez você está certa essa fala, mas digamos, nós somos o que os nossos pais projetam da gente, ou o que oferece pra gente naquele momento. Porque hoje eu vejo que eu sou uma pessoa totalmente diferente do que eu era quando eu era uma pessoa que morava com meus pais. Sim. Então hoje eu tenho meus hábitos, as minhas percepções e eu, tipo assim, eu consigo me ouvir mais. Sim. Não sei se está certo esse ponto de vista. Tipo assim, eu consigo me entender mais, me conhecer mais quando eu tô, né, no caso hoje, na minha casa, com a minha rotina, do que viver na realidade que meus pais proponhavam, não sei qual é a palavra, do que meus pais disponibilizavam naquele momento. Sim. Primeiro ponto que é importante a gente sempre lembrar que por mais... As pessoas, vamos pensar, os nossos pais nos deram o melhor que podiam. Não há dúvida que eles estão sempre se esforçando para dar o melhor. Uhum. Agora, nem sempre foi tudo que eu queria ou esperava, mas eles fizeram o melhor que eles puderam. E é pertinente, é válido que a gente escute o que eles têm para nos dizer, porque já caminharam mais do que a gente. Então, provavelmente, viram mais do que a gente está vendo naquele momento. Só que o crescimento é individual. Então, chega esse momento que o passarinho sai do ninho. E aí ele começa a ver o mundo por ele mesmo, né? Então, é uma relação que a gente, às vezes, vai ter que recolocar algumas coisas no lugar. E aí você perguntou como eu faço, né? Porque quando eu sou jovem, eu tenho um círculo de experiências, né? Como é que eu faço para saber se aquilo é válido ou não? Sempre que a gente escutar o nosso coração, a gente vai encontrar boas respostas. Talvez eu vou me deparar com alguma coisa que está nesse círculo em torno de mim que eu perceba que não tem muito a ver comigo. Mas como eu posso tratar daquilo da melhor forma possível? Isso é possível em qualquer momento. Claro que quando mais jovem eu vou conseguir lidar com algumas ferramentas e quando adulto outra. Mas é um processo individual. Então, a gente vai ter que se conhecer, começar a observar aonde eu encontro um grau de realização maior. Eu acho que perceber aonde está o nosso coração é um caminho para a gente começar a aprender a se ouvir. Perfeito. Muito Mas bem. esse momento da juventude é desafiador, né? É, né? Porque a gente tem muita coisa ao nosso Dúvidas, redor, né? né? Muitas dúvidas. Muito, exatamente. E o quanto... E aí tem uma coisa que a gente pensa muito, né, em relação à educação. Educação, mas essa educação que vem do eduzir, que tem essa função justamente de ajudar o indivíduo a encontrar o que tem dentro dele e trazer isso à tona. Por isso que Nova Acrópole acredita muito na educação. Os nossos trabalhos todos são relacionados. Sempre tem um aspecto educativo, ou seja, ajudar o ser humano a encontrar o melhor dele. Porque um ser humano que sabe quem é, que se conhece, sabe do seu melhor, com certeza se realiza mais, né? Serve mais para si mesmo e para a vida. Com certeza. Bom, quero agradecer pelo seu tempo disponibilizado. Acredito que eu quero mais vezes aqui, trazer às vezes... Aqui agora, sim. Mais vezes lá. Lá também. Sim, na aula é incrível. E eu vi que realmente... Hoje eu tenho uma percepção, eu achava, nossa, não vejo a hora de sair da escola, não vejo a hora de parar de estudar, mas agora na vida adulta a gente vê que o conhecimento é
extraordinário, entendeu? Então, eu acho muito legal, eu fiquei muito feliz, eu achei muito incrível ter uma escola de filosofia e, tipo, vai adultos por livre e espontânea vontade, entendeu? Vai assim, as pessoas vão, entendeu? Por conhecimento. Eu falava, gente, as pessoas buscam conhecimento, uma coisa assim que a gente estudou na escola e vai se prolongando ali o resto da vida, porque a filosofia é algo muito extenso, né? Sim. Muitas vezes ali na escola vai ser passado, mas ninguém... E outra, eu penso também assim, ninguém vai ter conhecimento, experiência suficiente para debater muito sobre a criação dentro da sala de aula. Ou às vezes, né, tem, mas é muito limitado, porque a pessoa não sabe o que é a real vida, o que é pagar uma conta, o que é né, colocar a mão na massa. Então, hoje, estudar isso traz uma percepção totalmente diferente, uma visão, se analisar, você vê, verdade, no dia a dia eu passo por isso também, e espontânea vontade, eu achei incrível. Isso é realmente um valor muito importante, né? A vontade, a gente se mover porque vê valor nisso. Se mover porque, sim, porque é necessário, porque é importante. Isso realmente é muito, muito valioso. E volto a reforçar, né, até o convite para você estar mais vezes com a gente e a gente também poder trazer um pouco mais, porque a gente acredita muito que a filosofia pode fazer muita diferença na vida das pessoas. Mas essa filosofia que seja prática, que converse com a gente, né? Que, de fato, amanhã eu vou acordar e eu preciso ir para a vida. E o que eu vou fazer da vida nesse momento? O que a vida está esperando de mim? Porque ela está esperando algo e eu também tenho um papel a cumprir. Qual é o papel? E a filosofia nos ajuda a trazer essas respostas, E né? agora eu lembrei de uma pergunta também. E sobre a morte? Porque a gente falou tudo, né, da vida. Mas o que é a filosofia em relação a essas mortes, tipo de acidente, que é inesperada, alguma coisa assim? Qual a reflexão que a filosofia tem sobre isso? Muito bem. Dentro da tradição oriental, quando se pensa em morte, eles vão tratar ela da seguinte forma, como parte de uma experiência. Então, é uma etapa, porque eles vão dizer, no fundo, é sempre o que há é a vida. A vida está sempre presente, está sempre acontecendo, se manifestando de diversas formas. Tem vida na pedra, vida na planta, vida no animal. Talvez não como eu sou, mas tem um grau de vida pulsando naquilo. Então, a vida está sempre se realizando. E quando manifesta, ela também vai ter o seu momento de recolhimento. Mas é sempre a vida acontecendo. E, por pensar que o ser humano, o indivíduo, ele é muito mais do que só essa casca, né? Esse material físico que ora desgasta e encerra, eles vão dizer que nós somos muito mais do que isso. E se a gente parar para observar, nós vamos perceber que onde moram os nossos amores não é na nossa matéria. Aonde moram os nossos sentimentos não é na matéria. Então tem algo em nós que está para além disso. Então o que essa tradição vai dizer é, tem momentos que a matéria encerra a sua etapa, mas tem algo de nós que sempre permanece. A vida continua pulsando, em algum grau, em alguma forma. Então, pensemos nisso, né? A filosofia, ela traz algumas ideias para a gente refletir. E então, agora o nosso papel é investigar. Em outras palavras, e tipo, acredita na reencarnação, em outras vidas, que a pessoa tem mais que uma vida, ou não? Esse é o ponto. Seria sempre uma mesma vida. E essa consciência que eu tenho, poderia ter outras experiências para aprender mais coisas. Essa é a visão da filosofia. Em muitas tradições a gente vai ver isso. O que eu sempre sugiro nesses temas, que às vezes são muito... mexe com muitas coisas, né? Assim, muitas coisas de o que eu acredito ou não, é sim ou é não, certo ou errado. A filosofia não veio para discutir as partes, ela veio para trazer ideias e para que a gente pense. Você falou num ponto muito importante. Que legal as pessoas buscando compreender. E esse é o papel. Que a gente possa encontrar também as nossas respostas, como? Observando a vida, vivendo. A filosofia para nos colocar na vida. E aí a gente encontrar respostas. Para que a gente não fique sempre dependente, que só o amo da caverna traga respostas para a gente. Para que eu não precise sempre que alguém me fale, é assim, tem que ser, é dessa forma, sempre foi. Que eu possa conquistar as minhas respostas também. E, principalmente, e até você falou, tem muita coisa para a gente estudar sempre. Tem mesmo, a nossa vida tem muitos mistérios para ser descoberto.
Então, nós vamos ter que fazer esse processo por muito tempo, de ir compreendendo o que mais que tem. O que mais tem. Perfeito. Muito obrigada. Eu acho que temos já boas... Fala para nós onde que encontra a Nova Acrópole agora e qual as redes sociais. Muito bem. A Nova Acrópole agora, ela está instalada... Avenida Brasil. Acabou de mudar, eu estou esquecendo o endereço. Bom, agora nós estamos, então, na Avenida Brasil. Para quem quiser procurar a gente aí nas redes sociais, é @NovaAcrópoleSorriso. E nós também temos as redes nacional e internacional. Então, @NovaAcrópoleBrasil. E temos também muito conteúdo já rodando aí em YouTube. Nós temos também uma plataforma de streaming, que é o Acrópole Play. Lá a gente gera conteúdos tanto falando da mitologia, da filosofia de um modo geral, mas trazendo também materiais relacionados com arte, com filmes, indicações de livros, leituras comentadas. O Acrópole Play tem um material muito, muito rico, né? E fica aí o convite também, lembrando que, então, a forma que nós propomos a filosofia é essa, né? Que seja aberta para qualquer pessoa que esteja a fim de conhecer um pouco mais, aprender mais, mas principalmente aprender mais a viver, ter uma relação melhor com a vida, os desafios, enfim. No fundo, viver melhor. Eu acho que essa é a grande proposta, né? Por isso serve para todos, toda e qualquer pessoa. Perfeito, muito obrigada. Obrigada a todos que nos assistiram. Sigam o canal Voz Ativa e se ficou com alguma dúvida, a gente faz um outro podcast, chama mais gente também, outros professores, para poder debater mais sobre o assunto. E se você também queira participar, às vezes quer entrevistar também, quer vir aqui tirar as dúvidas, né? Dá para fazer essa troca também, tá bom, gente? Gratidão. Você já se olhou no espelho e sentiu que está faltando algo? Aquele brilho, aquela essência que é só sua. Com o meu método exclusivo Master, eu posso te ajudar a reconectar com a sua verdadeira essência, melhorando a sua relação com o espelho e com o mundo. Porque você merece se sentir bem por dentro e por fora. Vamos junto transformar a sua autoestima?